Veja o importante detalhe aqui. Se guardarmos firme, é o que ele diz no versículo 6, até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. O argumento do versículo 6 é que a casa de Deus somos nós. Mas, tem uma palavrinha, se guardarmos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. E essa pequena palavrinha aqui de apenas 2 letras faz toda a diferença. A mensagem do capítulo 3, bem como a mensagem de todo o livro do livro de Hebreus, é a seguinte: se nós guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança, ou seja, a nossa fé em Cristo, então nós somos casa de Deus. Caso isso não aconteça, não há como você declarar-se casa de Deus. Não há como você dizer que você pertence a Deus. O texto é bem claro em relação a isso. Note aqui que eu não estou dizendo que a sua salvação depende de você. Eu não estou dizendo isso. Mas sim que se você foi salvo por Cristo, você perseverará até o fim. Você perseverará até o fim. Aquilo que muitas vezes nós chamamos de perseverança dos santos, ou a doutrina da perseverança dos santos, é justamente aquilo que nós acreditamos ser a preservação do santo Jesus Cristo, do Filho de Deus, do capitão da nossa salvação, o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, se nós perseverarmos, nós estamos aqui de uma maneira bem clara, demonstrando que Ele é aquele que nos preserva. Cristo é aquele que nos preserva. Porque Cristo nos preserva, nós podemos então perseverar. Irmãos, a perseverança dos santos é o ato derradeiro da obra de Deus que foi iniciado pelo próprio Deus. Foi Deus que começou essa obra em nós. E Ele fez isso a fim de assegurar a salvação de todos aqueles que não eram merecedores da sua graça, mas eram merecedores da sua ira. O Pai então escolheu alguns e por meio do seu Filho, que se entregou na cruz do Calvário por estes, o seu Espírito vem e regenera essas pessoas e dá uma fé e uma salvação a elas. E estes, por quem o Pai morreu, permanecerão firmes, salvos, não por méritos encontrados neles, não por coisas que nós fizemos, mas por aquilo que Cristo realizou. Por isso, irmãos, ao sermos perguntados se a salvação pode ser perdida, a resposta que nós devemos sempre dar é a seguinte: depende de quem te salvou. Se você acha que a sua salvação foi você que conseguiu, então sim, a sua salvação pode ser perdida. Mas se a sua salvação é um ato de Deus, não tem como você ser arrebatado das mãos dele. Ele nos assegura, ele nos guarda. Irmãos, a sua fé é manifestada da maneira que você vive. Nós temos lutado em dizer isso constantemente. E nós nos esquecemos. A sua fé, ela é manifestada na maneira em que você vive, e não simplesmente naquilo que você fala. Porém, todos nós sabemos que há momentos na nossa vida em que as coisas não ficam fáceis, que nós passamos por momentos de dificuldade. Há momentos em que alguns se veem então ali fracos na fé, começam a se afastar de Deus, mas nesses momentos em que tudo parece estar em risco, nós ainda temos a nossa salvação, se nós fomos salvos por Ele. São em momentos assim que nós devemos nos lembrar de textos que nós estudamos, como o texto da nossa própria Confissão de Fé, de 1689. Parte do texto diz assim: ainda que muitas tormentas e dilúvios se levantem e se deem contra eles, os eleitos de Deus, jamais poderão desarraigá-los da pedra fundamental em que estão firmados pela fé. Não obstante, a visão
a visão perceptível da luz e do amor de Deus pode, para estes que estão passando por um momento de dificuldade, cobrir-se de nuvens e ficar obscurecida por algum tempo, por causa da incredulidade e das tentações de Satanás. Irmãos, são esses momentos terríveis, onde nós somos entregues à nossa própria incredulidade, ao nosso próprio pecado e falta de confiança em Deus. É por isso que as coisas parecem estar obscuras, que Deus parece estar longe. Deus nos entrega ao nosso desejo, aos nossos pecados, e nós nos afastamos dele. Quando nós não conseguimos mais enxergar os pecados em que nós estamos, parece aquela areia movediça, aquela lama que você pisa e cada passo que você dá, você se afunda cada vez mais. Quando nós cedemos às tentações de Satanás, é isso que acontece conosco. Ou seja, esses são aqueles momentos em que uma pequena escolha, uma coisinha bem fácil assim, simples, mas uma escolha pecaminosa, ela se torna em algo maior. Aquilo que era aparentemente irrelevante para qualquer pessoa, até mesmo para você, se torna em algum tipo de pecado mais constante. E aí quando você se vê, se tornou em algo habitual. E quando você menos espera, você já está completamente entregue aos mais terríveis tipos de pecado. Cego, irredutível, não quer se voltar a Deus. Você só continua se aprofundando e aprofundando cada vez mais nos seus pecados e começa a duvidar da sua própria salvação. Fala, será que eu sou salvo? Será que eu pertenço a esse Deus? Mas note agora o conforto que nós temos nessa doutrina da perseverança dos santos, ou na preservação dos santos. A confissão ainda diz assim: mesmo que muitas tormentas e dilúvios se levantem e se deem contra. Ela diz, mesmo que a sua visão da luz fique encoberta de nuvens e permaneça obscurecida, mesmo que por algum motivo isso aconteça por algum tempo. Essa é uma expressão importante. Por causa da incredulidade e das tentações de Satanás. Mesmo que tudo isso continue acontecendo, Deus continua sendo o mesmo. E você será guardado pelo poder de Deus com a certeza da sua salvação até o final, quando entrará no gozo da possessão que lhes foi comprada, pois estão cravadas nas palmas das mãos de Jesus Cristo. Se Cristo morreu por você, você pode ter a certeza absoluta que a sua salvação está assegurada. O sacrifício dele foi eficiente e eficaz. O sacrifício de Cristo não falha. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. Nós podemos ter a certeza disso. Ele diz, os seus nomes estão escritos no livro da vida, desde toda a eternidade.